Bom dia, boa tarde, boa noite, indiferente do horário que o meu amigo, a minha amiga, o meu irmão irá nos assistir. Que Deus abençoe a todos. Uma vez mais aqui falando com vocês, o irmão em Cristo, pastor Juvenal de Lima. Irmãos, Deus abençoe cada irmão, cada irmã, em o nome do Senhor Jesus. Graças a Deus, irmãos e irmãs, que amando nosso Deus tem nos sustentado, não é verdade? No Salmo de Davi, irmãos, o próprio Davi, ele dizia assim: se não fora Deus que estivesse ao meu lado, os inimigos teriam me engolido vivo. O que significa, irmãos, os inimigos? São a circunstância da vida. São, irmãos e irmãs, o nosso dia a dia, né? A cruz que cada um de nós devemos levar. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que o único que pode fazer, meus irmãos, com que cada um de nós conseguimos levar a nossa cruz da forma justa, né? Da forma justa, da forma que Deus conduz a nossa caminhada, é o Senhor Jesus. Por isso que o Senhor Jesus disse: cada um pega a sua cruz e siga-me. Então, meu irmão, minha irmã, que Deus venha nos dar graça, que Deus venha nos dar força, para que nós venhamos, irmãos e irmãs, não desviar o nosso foco, que é na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É claro, meu irmão, minha irmã, que a Bíblia não fala da placa da igreja que vai salvar A, B, C ou D, não. A Bíblia ensina que o Senhor Jesus, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Ai de mim, ai de você, ai de todos nós, se não for, irmãos, a misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A gente sabe, irmãos e irmãs, que cada dia, meus irmãos e irmãs, tantas coisas acontecem, e nós sabemos, irmãos e irmãs, que só Deus para nos guardar, para nos livrar de tudo aquilo, irmãos, que não é de Deus. Eu quero aqui, meus irmãos e irmãs, fazer uma reflexão, né, sobre a palavra de Deus, no livro de João 6, versículo 60. Ali no texto, irmão, diz que o Senhor Jesus, quando ele andou aqui na terra, ele foi deixado por muitos, né? Porque, sabe por quê, irmãos? Esse mundo que a gente vive aqui, até mesmo nas religiões, no geral, irmãos, o materialismo é o dominante, irmãos, né? O materialismo. A maioria, meus irmãos e irmãs, faz aquele barulhão, né? Aquele teatro, mas o foco, irmãos, é o materialismo. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que o Evangelho do Senhor Jesus, a morte de cruz do Senhor Jesus, o único foco, irmãos, foi a minha alma, a sua alma, a nossa alma. A ponto do próprio Senhor Jesus dizer que uma alma vale mais que o mundo inteiro. Então, meus irmãos e irmãs, a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque muitas vezes, irmãos e irmãs, eu, você ou qualquer um de nós, venhamos cair, né, irmãos, em falácias, engraçadinhos, em falácias, meus irmãos e irmãs, que o único foco que aquela pessoa tem, irmãos, é encher o ego dele, é fazer com que ele consiga, né, traçar o plano, o projeto dele sobre a minha, sobre a sua, sobre a nossa vida, e no final de tudo, irmãos, aquele projeto, irmãos, não leva você, não leva ninguém para os céus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que o Evangelho do Senhor Jesus, a gente tem que, meus irmãos e irmãs, entender que o Evangelho do Senhor Jesus, nós temos, irmãos, que pedir muita misericórdia de Deus, para que dia após dia nós venhamos conquistar a nossa salvação. Porque, meus irmãos e irmãs, o primeiro inimigo do ser humano é o seu próprio pensamento, é os seus próprios desejos, a sua carnalidade, né? Por isso, meus irmãos e irmãs, que a Bíblia nos ensina sobre o fruto da carne e sobre o fruto do Espírito.
Então, aquele momento ali, como eu estava falando aos irmãos, no livro de João 6, versículo 60, onde o Senhor Jesus foi deixado por muitos, até mesmo ali pelas pessoas que diziam que era discípulo de Jesus, foi por conta que Jesus começou a pregar sobre o fruto do Espírito, né? Porque, meus irmãos e irmãs, a maioria, irmãos, gostam de usufruir, mas a gente entende, irmãos, que poucos querem plantar. Poucos querem, meus irmãos, lutar de verdade. E o reino dos céus, irmãos e irmãs, é para aquele que luta, para aquele que persevera, né? Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que a gente vê muitas vezes, até entra na religião, mas ele entra lá na religião, põe a bunda no banco, irmãos, e aí fica com conversinha, né? Fica procurando defeito no pastor, na mulher do pastor, no irmão, na irmã. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que ali, infelizmente, está um demônio, mais um demônio, irmãos, para tentar denegrir, para tentar trazer divisão, para tentar trazer murmuração. Porque, meus irmãos e irmãs, Deus é um Deus justo. Por isso, meus irmãos e irmãs, que a própria palavra de Deus nos ensina: guarda o teu pé quando entrares na casa do seu Senhor. Aleluia, Jesus. O próprio Deus diz: a minha casa é casa de oração. E nós sabemos, irmãos e irmãs, que muitos fazem a casa de Deus como casa de extorquir as pessoas, casa de confusão, casa de blasfemadores, casa de murmuradores, meus irmãos. E na atualidade que nós vivemos, irmãos, um líder ministerial, um pastor, qualquer, irmãos, tem que ter muito Deus na vida para suportar, irmãos, os ataques de Satanás, que muitas vezes, irmãos, o diabo coloca dentro do ministério, que a pessoa não está lá, irmãos, para orar, para jejuar, para contribuir, para estar junto, não. Ele está ali exclusivamente para desgastar, irmãos, aqueles que querem compromisso com Deus. E por isso, meus irmãos e irmãs, que muitos, meus irmãos, eles deixam de servir a Deus na igreja. Às vezes ele até sai do ministério, né? Às vezes eles nem querem comentar o motivo, sabe por quê? Porque, irmãos, de tanto ele sofrer com aqueles que não queriam nada com Deus, se chama o joio no meio do trigo. Então, meus irmãos e irmãs, por que o Senhor Jesus, ele escolheu o pastor, né, irmãos? E colocou na igreja? Por isso, irmão, para tentar regular. Não que, olha bem, é muito forte, irmãos. Não que a palavra de Deus manda nós arrancar o trigo, o joio, irmãos. Mas o joio é preciso colocar ele no lugar dele, né, irmãos? O joio, porque assim, irmãos, se o líder do ministério, o pastor, qualquer liderança não entender sobre o joio, irmãos e irmãs, o joio vai mandar na igreja. O joio vai tomar conta da igreja. O joio vai tomar conta de tudo, irmãos. Só que a gente tem que entender, sabe uma coisa, irmãos? O joio, ele não tem misericórdia. O joio é uma semente maligna, irmãos. Que o único projeto do joio, irmãos, é destruição, é derrota, né? O projeto do joio, irmãos, quanto pior, melhor. Que ali, meus irmãos e irmãs, o joio significa um demônio, meus irmãos. Então, meus irmãos e irmãs, na atualidade que nós vivemos, é necessário, irmãos, nós pedimos muita sabedoria da nossa vida. Em especial, meu irmão, minha irmã, é nós lutarmos pela nossa alma. Luta, minha irmã, meu irmão. Vamos lutar pela nossa alma. Tudo bem, irmãos, que a alma do irmão é preciosa, da irmã é preciosa, mas de que adianta, irmãos, a gente lutar pela alma do próximo e a gente perder a nossa alma, né? Então, meus irmãos e irmãs, a palavra de Deus ela é muito clara, que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, meus irmãos e irmãs, que Deus abençoe cada um de vocês. Vamos lutar, irmãos, vamos ser um militante, irmãos, do Evangelho do Senhor Jesus, não olhando para a esquerda, nem para a direita, nem para trás, e fugir dos falastrões, irmãos, que não fazem nada para o reino de Deus, mas querem ser o professor espiritual na nossa vida. Que todos sejam repreendidos em nome de Jesus.